Bem, eu sou suspeita para falar da Carla para vocês, né? A Carla é um presente. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece assim que são super presentes na vida da gente? Eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu fui fazer um curso aqui em Niterói, conheci a Carla lá, tive a oportunidade e assim, eu acho que o destino, né, nos uniu e de verdade é uma pessoa que mora no meu coração. Eu tenho aprendido muito com ela, eu acho a história da vida dela muito linda, né? Porque ela trabalhava em algo completamente diferente, ela vai falar um pouquinho para vocês, né? A área que ela trabalhava e ela resolveu dar uma guinada na vida dela. Eu gosto muito de gente corajosa. Eu acho que para você fazer qualquer mudança na vida, você tem que ter principalmente coragem, né? Eu conheço pessoas que passam a vida inteira achando que não pode ou achando que não dá e que, tipo assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ter que ser sempre assim, e as pessoas não mudam. E a Carla, ela deu uma guinada na vida dela, e com isso ela tem ajudado a vida de muitas pessoas. Quando ela me falou assim, posso falar do kit emocional? Gente, eu não deixei ela nem terminar a frase. Falei, já está marcado, não quero saber, eu preciso de você. E ela está aqui hoje. Então, querida, obrigada de coração. Vou aqui anotar tudo que você falar, e assim, pode ter certeza que a gente está gravando para deixar para as pessoas depois assistirem, tá bom? Obrigada aí pela parceria e pelo carinho de sempre. Oi, pessoal, boa noite. Marisete não economiza, né, em tantos elogios, mas o que eu posso dizer é que realmente foi um encontro muito delicioso. A gente se conheceu no mesmo desejo de estar melhorando o nosso conhecimento sobre óleos essenciais. E é esse convite que a gente faz para vocês, inclusive para quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Esse encontro semanal é um esforço da Marisete, que mantém a equipe dela sempre motivada para a gente ter informações para compartilhar, porque não tem fim o que a gente pode descobrir em relação às maravilhas que os óleos essenciais podem fazer. Eu sempre falo isso, só quem nunca fez uso de um óleo essencial pode ter alguma dúvida de como eles são benéficos para a nossa saúde, e a gente vai dedicar o treinamento de hoje aos blends emocionais. Então, a gente vai trabalhar diretamente com a nossa saúde mental e emocional. A Marisete pediu para falar um pouquinho de mim, então vamos lá, bem rapidinho, porque a gente tem bastante matéria para colocar. Eu venho da área jurídica, eu trabalhei 34 anos na área da justiça e, para quem conhece, sabe que é uma área estressante, né, como tantas outras áreas de trabalho. E no final, quando eu já pensava em me aposentar, eu fui apresentada às terapias integrativas, primeiro como paciente, e descobri que eu queria continuar ajudando as pessoas, mas de uma maneira mais suave, de uma maneira mais leve. Eu era defensora pública, então a gente trabalha num ambiente bastante pesado. E das terapias eu fui para acupuntura. Na acupuntura eu conheci a aromaterapia, cheguei a trabalhar associando as duas técnicas, o que é um encontro também maravilhoso. Mas o que me cativou e o que me fez, inclusive, voltar para a faculdade é a aromaterapia. O que a gente pode tirar de benefícios desses óleos essenciais, desses compostos naturais, é algo assim inexplicável. Então, a gente vai tentar trazer hoje para vocês um pouquinho do que eu tenho estudado. Marisete é muito engraçadinha, porque ela sabe que eu vou falar da onde eu peguei todas essas informações. Então, ela vai anotar, mas só para deixar bem claro, no final da apresentação eu vou fazer, quem quiser printar a tela depois, eu vou fazer as fontes, né, onde eu fiz a pesquisa, e uma delas eu já adianto, é o livro da Marisete, O Poder dos Óleos Essenciais no Seu Dia a Dia, que é uma fonte maravilhosa de pesquisa. Quem ainda não conhece, aconselho a procurar. Então, vamos lá. Nossa saúde emocional é uma coisa que preocupa não só os terapeutas integrativos, né, onde a gente se encaixa, nós aromaterapeutas nos encaixamos, não é mais chamado de alternativa, é medicina integrativa e complementar, já acolhida pelo SUS. A aromaterapia é uma terapia que pode ser disponibilizada para todos no Sistema Único de Saúde, porque a própria medicina tradicional, a convencional que a gente costuma chamar, ela já vem avançando no entendimento de que muitos, se não
quase todos os males físicos que a gente enfrenta hoje em dia têm a sua causa, em grande parte das vezes, no desequilíbrio emocional. Então, a gente trabalha, vai conhecendo nessa parte de medicina integrativa todo um conjunto de fatores que podem modificar a nossa saúde a partir do emocional, chegando até a sérios problemas físicos. E a maioria das doenças hoje que a própria medicina não dá conta são doenças crônicas, são doenças que os remédios já não fazem mais efeito, porque não está como a Marisete faz a apresentação logo no início, os remédios não estão muito preocupados em atacar a causa, eles atacam o sintoma. E atacando o sintoma, a gente acaba se intoxicando com tanta medicação que é sintética, que é não natural, que entra em confronto direto com o que a gente tem no nosso organismo e por isso dá os conhecidos e desconhecidos efeitos colaterais. Eu estive conversando, com um ginecologista essa semana e ele me falou de um remédio que era largamente utilizado por grávidas, vou deixar aqui porque foi falado por um médico, que é o Vonal, é um remédio comum para enjoo e que foi alertado há coisa de 2 meses que houve estudos associando ele ao nascimento de crianças com aquela fenda palatina. Então, imagina, a gente usa, várias situações acontecem e aí depois é que vem a história, efeitos colaterais. Esse era um desconhecido. Com certeza ninguém recomendaria para a grávida se esse efeito já tivesse sido previsto na liberação desse medicamento. Então, a gente busca exatamente isso, trabalhar o reequilíbrio emocional para que a gente previna desequilíbrios físicos. Então, vamos lá. Vamos começar nosso papo? Peraí que não foi. Foi. Vamos começar nosso papo falando da influência dos aromas sobre o nosso organismo. Nós, muitas vezes, já tivemos a oportunidade de ouvir, eu acho que foi 2 vezes, gente, peraí. Tá. Nós tivemos muitas vezes a oportunidade de ouvir que os óleos essenciais atuam em 3 níveis, pelo menos, no nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional. A gente não vai falar com mais detalhes sobre isso agora, porque hoje o foco é dar ênfase no papel que os óleos essenciais têm na nossa cura emocional. Presta atenção que tem até um asterisco aí para eu não esquecer de falar, porque toda vez que a gente fala em cura, é preciso que a gente entenda como autocura. A autocura precisa vir a partir do autoconhecimento, precisa vir da disposição do próprio indivíduo de mudar os seus padrões, de fazer acontecer essa mudança para melhor. E aí, a gente encontrando essa situação, esse movimento, a gente vai conseguir total apoio dos óleos essenciais para que a gente se organize nas 5 etapas que a gente chama de cura. A primeira, a cura do corpo físico. Claro que a gente não vai negar a ninguém um alívio de uma dor. Marisete falou do hortelã-pimenta, que é fantástico para tirar a gente quase que imediatamente de uma dor de cabeça. Depois vem a cura do coração, que às vezes demora um pouquinho mais, o nosso sentimento lá dolorido. A gente vai conseguir se liberar de crenças limitantes que tanto empacam a nossa vida. Vamos ter mais facilidade de interconexão e consciência espiritual e, finalmente, cumprir o propósito da nossa vida. Quem precisa de mais, né? Se a gente se organiza, está em saúde física, emocional, nada mais nos prende, a gente não fica preso àquelas coisas do passado, aquelas crenças de que a gente não pode, não sabe, não deve. Nos conectar com o mundo espiritual, seja qual religião for, simplesmente ter consciência de que a gente é uma parte de um todo extremamente benéfico, de que tudo está à nossa disposição. Quem não gosta de religião pode pensar a nível de física quântica, de saber o quanto que a gente é conectado com toda a energia do universo, e aí sim, sem sombra de dúvida, nosso propósito de vida vai estar resolvido.
Bom, a gente é bombardeado todos os dias com milhares de informações que sobrecarregam nossos sentidos. E é através dos nossos sentidos que a gente interpreta o mundo ao nosso redor. Muitas vezes essa interpretação, de certa forma, é até equivocada. E a gente pode constatar por pesquisas científicas que o estímulo olfativo, que é um dos nossos sentidos, vai mais rapidamente para o cérebro do que qualquer outro. Estímulo visual, sonoro, você é capaz de identificar, de voltar a acessar uma lembrança, uma memória, muito mais rápido se você sentir o cheiro de alguma coisa que lembrou aquela situação, do que propriamente recorrer à sua memória visual ou até auditiva. Os óleos essenciais, além de rápidos, né, eles agem diretamente sobre essas áreas, estruturas do cérebro mais ligadas ao instinto e ao emocional. A gente pode falar do sistema límbico, do hipotálamo, que não fazem todos os filtros que os outros estímulos precisam fazer. Então, é muito rápido como a gente consegue mudar um padrão a partir de uma inalação de um óleo essencial. E a resposta que a gente tem são os sentimentos que são induzidos pelos aromas. E eles vão influenciar todo o conteúdo do nosso pensamento, o nosso próprio processo de pensar. Opa, por favor, obrigada. A nossa concentração mental e até mesmo o julgamento racional. Porque às vezes a gente está tão envolvido na questão emocional que o nosso racional tira uma folguinha, ele não funciona, a gente vai só no instinto, a gente só repete, a gente só reage, a gente não consegue nem fazer mesmo um julgamento. Então, a partir de uma reorganização desse contexto, até a nossa resposta racional, intelectual, pode ser diferente mesmo. A gente vai falar então do humor. Nesse contexto, quando falamos do humor, a gente está falando exatamente da nossa disposição de ânimo. A gente mesmo, comumente, facilmente, a gente se qualifica como um dia de bom ou de mau humor. E qual seria, né, a diferença que isso pode fazer no nosso dia? Qual seria a consequência da gente continuar num dia de bom ou num dia de mau humor? É comprovado que, isso, até com testes de eletroencefalogramas, que o nosso humor afeta de maneira intensa. E para muita gente, até determina o comportamento que vai ter. Esse comportamento pode ser até de conduta social, até o estado físico mesmo. Não estou disposto a nada, não quero sair, não quero ver o sol, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Até hábitos alimentares, sabe? A boa e velha compulsão. Eu preciso preencher alguma coisa porque eu não estou na minha melhor disposição de ânimo. E se você se encontra num estado emocional mais negativo, isso é medido em testes que trabalham com a nossa eletromagnetismo do cérebro, que um aroma agradável pode elevar o seu estado de espírito, pode te trazer uma calma, pode mudar o padrão das suas ondas cerebrais. E é bem possível que um aroma desagradável possa até piorar essa situação. Mas isso vai depender da pessoa, vai depender de inúmeras circunstâncias. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que só por entrarem num ambiente hospitalar e sentirem aquele cheiro característico de éter, de medicação, de limpeza exagerada, se sentem mal, porque associam a várias outras experiências, com certeza, que tiveram num hospital, que a gente geralmente não vai passear num hospital. A gente vai quando não está bem ou quando alguém dos nossos relacionamentos não está bem. Outra, quem já sentiu o aroma de um óleo de rosas? É uma coisa sublime, mas eu já conheci uma pessoa que odiou, porque ela associou imediatamente a um velório de uma pessoa muito próxima. Então, o que acontece com o nosso cérebro em relação ao olfato também vai depender da experiência emocional que foi associada àquele determinado aroma. Para você ver como é poderoso, você não está ali vivendo aquela situação de novo, mas como a associação àquele aroma é poderosa e pode mudar o seu humor e, consequentemente, mudar até o seu comportamento. Vamos falar um pouquinho, então, de química do cérebro. Não vou falar nada muito complicado, não, mas é gostoso a gente entender
porque a área da psiquiatria tem se voltado para os benefícios, para as possibilidades que a aromaterapia pode ter, trazendo o reparo, a ajuda na parte química do cérebro, né? Às vezes, ninguém está aqui dizendo que a partir da aromaterapia, a partir dos óleos essenciais, nenhum remédio mais precisa ser tomado. Não, isso é uma bobagem, isso é um engano. Cada situação pede um tipo de atendimento, cada situação pede um tipo de ajuda. O que a gente não pode imaginar é que os óleos vão cuidar de tudo, mas que eles são uns poderosos aliados, com certeza eles são. Então, a gente tem aqui uma informação que no final vocês vão saber de um livro, é um livro Aromaterapia e Psique, Óleos Essenciais e Psique, que é um livro muito interessante que aborda exatamente essa interação que os óleos causam no nosso humor. Os principais, os verdadeiros modificadores são esses chamados opioides cerebrais endógenos. Endógenos porque eles são criados pelo nosso próprio organismo e chegam a ter efeitos semelhantes aos narcóticos, aquelas substâncias que às vezes as pessoas utilizam para fugir de uma determinada realidade, se entorpecendo, né? Querendo fugir de uma situação de que não dão conta. E as pesquisas concluem que os efeitos antidepressivos e sedativos dos óleos essenciais, que são largamente reconhecidos na prática, são atribuídos em parte à liberação de endorfinas e encefalinas, que são neurotransmissores, são neuroquímicos que funcionam como analgésicos e tranquilizantes, que os óleos essenciais ajudam a liberar. Eles não criam, eles liberam porque são endógenos, são criados pelo nosso próprio organismo. E a gente tem aqui um quadrinho rápido do que a endorfina promove no nosso corpo. Relaxamento, tranquilidade, bem-estar. Ela é conseguida também por exercícios físicos, por situações que melhoram o nosso condicionamento em geral e nos dão uma sensação de bem-estar. Enquanto as encefalinas é outro grupo que vai trazer o alívio da dor, né, a analgesia, vai nos dar mais euforia e pode trazer um efeito de inibir o reflexo da tosse, porque vai trabalhar em situações específicas do nosso sistema nervoso central. Quando a gente fala em hormônios, é preciso lembrar que a maior parte dos nossos hormônios é produzido pelas glândulas endócrinas. Nosso organismo é lindo, maravilhoso, ele tem dentro dele os próprios mecanismos para nos trazer esses benefícios de calma, o sistema nervoso simpático e parasimpático, um que nos agita, prepara para correr ou para lutar, o outro que nos acalma, diminui os batimentos cardíacos. E eu trouxe para vocês aqui um quadrinho das glândulas endócrinas, que são, a parte do alto da cabeça, a pineal, a hipófise, a tireoide, o timo, o pâncreas, as suprarrenais e as gônadas, que é o nome genérico, sendo masculino é testículo, sendo feminino são os ovários. Muito bem. Agora, eu queria compartilhar com vocês uma figura muito linda, que eu amo de paixão, e que representa aqui os chakras. Algumas pessoas ainda acham que a questão de chakras está ligada a esoterismo, a coisas não científicas. Mas quem começar a se interessar por medicina da era quântica, por física quântica, vai perceber que os chakras, na verdade, são muito mais do que essa coisa mística. Os chakras, eles promovem uma integração muito estreita com as nossas glândulas endócrinas. Esse quadrinho aqui representa para vocês as correspondências. A pineal é a glândula ligada ao chakra coronário, a hipófise é ligada ao frontal, a tireoide ao laríngeo, o timo ao cardíaco, o pâncreas ao plexo solar, as gônadas é o chakra sexual e as suprarrenais e os rins está ligado ao chakra raiz. Vamos guardar essa informação por enquanto, porque vou passar para outra informação e depois a gente retorna nisso. Vamos falar então das emoções. Quem nunca viu esse filmezinho lindo, delicioso, que dá para rir, para chorar, que é o Divertidamente? Aqui eles representaram 5 emoções. A gente que estuda medicina chinesa não tem o nojinho, a gente tem a raiva, a tristeza, o medo,
né, que são os representados aqui, alegria e tristeza, e cada uma delas tem a sua correspondente em termos de elementos na medicina chinesa. Quem nunca viveu várias delas no mesmo dia, ao mesmo tempo, você não sabe se é raiva ou se é medo, você não sabe se é tristeza ou se é uma culpa, você fica, às vezes, embotado. As nossas emoções, quando são intensas, elas têm o poder de nos desestabilizar. Então, eu não resisti a colocar esse quadrinho que eu achei na internet, que diz assim, em relação exatamente ao que a gente vai estudar hoje. Sim, nós temos um óleo para isso. Se você não se reconhece, nem sabe que emoção que você está vivendo, vamos dar uma olhadinha no que a doTERRA pode oferecer para a gente em termos de óleos essenciais para nos ajudar a lidar com as emoções. Esse quadro foi apresentado, vem inclusive estampado na caixa, que tem o kit emocional, e traz uma divisão de acordo com as emoções e com a afinidade de cada grupo de plantas, vamos dizer assim. Quando a gente começa a estudar aromaterapia, uma das primeiras coisas que a gente estuda é que as plantas vão se agrupando de acordo com a origem delas, com a parte da planta de onde ela foi tirada, com o tipo de... o tipo mesmo de planta, se ela é um floral, se ela é um cítrico, se ela é uma especiaria. Então, aqui nesse quadro, quem estiver interessado nessa parte mesmo de óleos emocionais, deve dar uma olhada com todo carinho nesse quadro, porque já vai ajudando bastante a fazer a triagem para o que gostaria. E no centro aqui, ao redor, deixa eu ver se passa o mouse. Passa. Esse aqui, olha, é a lista das emoções mais comuns. Aqui a gente tem, começando pelos cítricos, as especiarias, as ervas e gramíneas, as árvores, as flores e os mentolados. Cada um desses óleos foi criado com uma mistura específica, cada um desses blends, né, óbvio, foi criado a partir da mistura específica de óleos que podem atuar exatamente por causa das características bioquímicas deles numa determinada área do nosso emocional. A gente vai falar então um pouquinho de cada um deles, mas só para entender esse quadro. Geralmente a gente trabalha em relação aos florais, procurando suporte para aqueles sentimentos assim de mais preocupação, de mais mágoa, e então ele é uma coisa mais acolhedora. Um mentolado, por exemplo, ele vai nos dar um pouco mais de energia, assim como as especiarias que falam aqui, ó, um desinteressado pode procurar nos óleos de cravo, canela, por exemplo, energia para movimentar, para fazer mais coisas. E a gente entende que árvores e raízes, as gramíneas também, podem ser aquelas mais estabilizadoras, que vão dar a gente meio que o pé no chão, sabe? Aquela coisa, não sei para onde ir, então vou me aterrar, vou me organizar para então eu ir adiante na minha situação. E a gente não tem nunca uma emoção sozinha, ou dificilmente a gente vai ter uma dessas emoções sozinhas. Por isso é que essas combinações favorecem o trabalho de reequilíbrio, dando suporte em todas as áreas que a gente precise. Então, vamos começar pelo Console. O Console foi o primeiro blend emocional com que eu tive contato. Eu estive ano passado com a Marisete e a equipe dela na convenção americana, e lá eu já tive a oportunidade de adquirir. Só que eu já fui de olho nesse aqui, porque eu nem o conhecia e não fui eu que indiquei para alguém. Foi uma pessoa que era... tínhamos uma amiga em comum e que ela descobriu que eu estava representando a doTERRA, estava trabalhando com os óleos e me encomendou esse console. E a história dela é linda, eu vou compartilhar, a maioria das pessoas não conhece. É linda, mas é muito sofrida. Ela mora no Brasil e uma filha dela, muito jovem, foi para os Estados Unidos já com emprego garantido, foi trabalhar e em pouquíssimo tempo se destacou na empresa, estava numa carreira meteórica. Eis que um triste dia ela recebe a notícia de que a menina sofreu um acidente e veio a falecer.
Então, a dor era absurda, né? Perder uma filha e numa circunstância dramática e ter que ir para um país estranho para resgatar o corpo, para trazer de volta. O que ela me contou foi que assim que ela chegou lá, quem a recebeu foi uma amiga da menina, que é enfermeira nos Estados Unidos e usuária e consultora da doTERRA. E já recebeu ela com o console nas mãos e dizendo: eu sei o que você vai enfrentar e eu estou te dando isso aqui para que você tenha suporte para passar por esse momento. E ela disse que, de fato, ela sente que foi isso que segurou toda aquela barra pesada. Então, ela não deixa faltar. E ela já estava angustiada porque só vende nos Estados Unidos, ela já estava acabando o óleo dela, ela não sabia a quem recorrer. Então, por uma amiga em comum, ela fez contato e eu consegui para ela. Então, a pegada, né, a proposta do console é exatamente esse. Te dar um suporte numa situação em que você perca algo ou alguém que você ama muito. E eu vou contar aí depois a minha experiência com um paciente, um senhor jovem que tinha sofrido um AVC e a filha dele me procurou através do fisioterapeuta para ter um óleo para ajudar as dores de ficar muito tempo deitado. Ele ficou incapacitado, não conseguia se movimentar. E eu emprestei a ela, passei para ela, recomendei os óleos, inclusive um foi o Deep Blue, o Hub, que ele estava com muitas dores na lombar e tudo. E conversando com ela, ela me falou: a gente está muito triste, meu pai era um homem muito ativo e ele perdeu essa condição. Ele agora depende da gente para muita coisa. E aí eu sugeri a ela: olha, vou te recomendar o uso do console. Gente, vocês não têm ideia. Em pouco tempo, a pessoa mudou completamente. Ele tinha perdido algo, ele tinha perdido a independência, ele tinha perdido a juventude dele, a condição de trabalhar. E o óleo conseguiu resgatar nele. Tempos depois, eu fui dar uma aula e um dos meus alunos do curso era um fisioterapeuta que trabalhava com ele, que fez questão de se apresentar. Eu estou aqui por causa do fulano, que é meu paciente, e o que você fez com ele, eu queria descobrir como é que é. Eu quero aprender para fazer também. Então, é um prazer, é uma realização assim, do fundo do coração, quando a gente consegue tocar a vida de alguém. E os óleos essenciais, ainda mais os emocionais, têm todo o potencial de fazer isso. Então, o óleo essencial, a mistura console, trabalha para fechar a porta da tristeza, né? E te dá a força para você ter os primeiros passos no caminho da sua cura. Lembrando o que eu falei do início, é uma autocura. Não transfira para o óleo essencial ou para qualquer outro remédio a cura. Você tem que buscá-la dentro de você. Os óleos são uns excelentes facilitadores. Nesse caso, nós vamos encontrar a ajuda do olíbano, do patchouli, do ylang-ylang, ládano, amíris, que é um tipo de sândalo, o próprio sândalo, a rosa e o osmanthus. Com isso, a gente espera trazer para quem nos procura ou para nós mesmos sensações de conforto, de esperança e que as emoções negativas de angústia, tristeza e desespero sejam neutralizadas e aí a gente consiga avançar no nosso processo, porque a vida é um desafio atrás do outro, mas não precisa ser trágico. A gente pode fazer dele uma grande realização. Outra mistura que eu tenho usado muito nos últimos dias é o Peace, uma mistura encorajadora que nos socorre nos momentos de ansiedade da vida, quando a gente se sente sobrecarregado, apreensivo. Quem nunca, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um lembrete positivo. Eu não tenho que ser perfeito para encontrar paz. Eu só tenho que dar conta de uma coisa de cada vez. Então, convite desacelere um pouco, respire fundo, reconecte-se com a sua versão calma e equilibrada. Às vezes ela está tão lá longe que você nem lembra mais dela. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Você começa acreditando que vai dar tudo certo. E aí isso acontece. Então, com a ajuda do vetiver, da lavanda, do ylang-ylang, do olíbano, da sálvia esclareia, manjerona, ládano e hortelã verde, a gente vai conseguir reencontrar aquela sensação de paz, o incentivo, o contentamento, que ninguém merece viver triste, porque a gente consegue neutralizar sensações de ansiedade e medo. A minha experiência com óleos essenciais, há quase 3 anos, eu tive síndrome do pânico. Eu estava me aposentando
estava me afastando de uma carreira que eu dominava e estava entrando nesse mundo louco e maravilhoso dos óleos essenciais, da aromaterapia. Foi também quando eu estava concluindo a minha graduação, minha pós-graduação, na verdade, em aromaterapia, em acupuntura, perdão, e era tudo muito doido. E aí eu dei uma balançada. Eu realmente fiquei daquele jeito que as pessoas comentam que é uma síndrome do pânico. Sem coragem para nada, ansiedade dominando. Medo de tudo, até de sair da cama. E aí, com a ajuda de óleos essenciais, de uma homeopata maravilhosa, uma médica de cabeça super aberta, que disse que se precisasse vinha me tirar da cama, e tudo foi dando certo. E aí, a gente está aí hoje compartilhando essa maravilha de ajuda que é essa mistura Peace. Tenho usado muito ultimamente. Outra para quem precisa de um incentivo, que às vezes está frustrado, que acha que os obstáculos são grandes demais, está perdendo a confiança. O Motivate, além de tudo de bom que ele pode ajudar no nosso humor, no nosso desejo, nossas atitudes, gente, ele é delicioso. A baunilha que tem nele tem que esconder de criança, porque dá vontade de lamber, dá vontade de comer. É um óleo maravilhoso e eu fiquei muito grata que ele chegou no Brasil, porque eu só tinha o meu roll-on e tive que abrir e dividir em 2, porque uma amiga quis muito, precisava muito, e eu não tinha mais para vender, que tinha acabado o meu estoque, e agora eu já posso fornecer para ela essa delícia que é o Motivate, que ajuda a gente a liberar os poderes criativos, ajuda a gente a encontrar coragem, né? A acreditar na gente novamente. Então, é muito bom, traz sensações de confiança, de coragem, de crença, a gente acreditar novamente que pode conseguir realizar aquilo que a gente está tão travado, de quebra neutralizando as emoções negativas que tanto nos amarram, dúvida, pessimismo, não dou conta, não sou boa o suficiente. Ele dá aquele up. O hortelã-pimenta, a clementina, semente de coentro, manjericão e uso melissa, alecrim e baunilha. A baunilha domina, é maravilhoso. Outra mistura animadora, à base de cítricos, né, também. O Tear. É uma disposição, olha a corzinha dele, o amarelo dele, né? A gente diz que ele é solar, ele é aquele que traz uma disposição alegre. Fica muito mais fácil quando a gente tem essa atitude alegre para suavizar os obstáculos, os desafios da nossa vida. Mas às vezes a gente está tentando, está fazendo afirmação positiva, não é suficiente para espantar o desânimo. Então, uma bela dica de uma ajuda. Óleos cítricos e condimentados, o Tear vai trazer uma dose extra de alegria. Vai trazer um aroma ensolarado, fresco e otimista, para trazer aquele brilho no momento especial do seu dia. A gente vai encontrar nele a laranja, o cravo, o anis, o limão myrtle, a noz moscada, baunilha novamente, gengibre e casca de canela. Vê que ele é bem condimentado e cítrico, alegria e disposição. Vamos conseguir sensações de otimismo, alegria e felicidade, neutralizando emoções para baixo, né? De tristeza, de melancolia, de infelicidade, porque elas não nos levam para lugar nenhum. A mistura Passion, inspiradora. Gente, que coisa mais deliciosa do que viver com paixão? Se você tem paixão, você busca, mesmo quando está difícil, você não desiste. E se num determinado momento da sua vida você percebe que perdeu esse ânimo, perdeu essa paixão, as coisas ficam mais pesadas. E esse mix traz como se fosse uma cutucada, ajudando você a recobrar o ânimo que faltava. Encontrar de novo aquela ousadia. Vamos experimentar algo novo, por que não? Ou, que também é muito fácil, é muito possível, descobrir uma alegria nova para aquilo que você já tem na sua vida. Às vezes a gente é tão desanimado que a gente olha, mas isso aqui é só isso que eu tenho? Caramba, aquele só isso pode estar acrescentando tanta coisa que você ainda nem viu, por um prisma, por um olhar que você não deu, um olhar viciado que te deixou para baixo, deixou desanimado. Então, esse óleo convida a despertar de novo as sensações de entusiasmo, de paixão, de alegria, neutralizando as sensações de aborrecimento, desinteresse, muita paixão, muita
muito ânimo, muita disposição. Você vai ter lá o cardamomo, que é um óleo que eu conheci há pouco tempo e sou apaixonada por ele. A casca da canela, o gengibre, o cravo, o sândalo, o jasmim, que é um diamante, uma preciosidade, a baunilha e a damiana. Eles vêm no óleo de coco fracionado, então você já tem um blend trabalhado no óleo numa concentração tranquila. Bom, e a última, o Forgive, que é a mistura renovadora. Eu gosto muito de frases feitas de Instagram, Facebook, que sempre lembram a gente de que ficar travado numa coisa que já aconteceu é carregar um fardo que não tem mais sentido, né? E acontece isso, ele vai ficando mais pesado a cada dia que passa. E a melhor dica é deixar esse fardo de lado. E para fazer isso acontecer, para que o futuro seja leve, você não pode carregar junto a raiva, a culpa de alguma coisa que tenha acontecido. Errar, todo mundo erra, tanto a gente, por isso não é necessário carregar essa culpa, quanto o outro, não é necessário carregar a raiva pelo que o outro fez. Então, o convite do Forgive é assim, quando você estiver pronto para seguir em frente, esse óleo, esse blend vai te ajudar a descobrir uma atitude que é libertadora. Perdoar, esquecer e seguir em frente. Começar cada um dos seus amanhãs, cada dia que vem, aliviado e contente. Então, é um alívio quando a gente se permite deixar o fardo da culpa, da raiva, do ressentimento para lá. Então, esse óleo traz sensações de contentamento, alívio e paciência, neutralizando essas emoções também nada boas de raiva e de culpa. Lá a gente vai encontrar no frasquinho de Forgive o spruce, a bergamota, o zimbro, o limão siciliano, a mirra, o arbovita, a árvore de nútica, o tomilho e a citronela. Então, é um delicioso convite a vamos em frente e vamos leves. Agora eu trago de volta aquela imagem dos chakras, copiando, né, da minha queridíssima amiga Marisete, copiando não, adaptando, fazendo, passando para frente a informação que eu recebi no livro dela, de como a gente pode associar essas misturas, esses blends emocionais ao trabalho com cada um dos chakras. Não cabe aqui, eu gosto muito, eu tenho um curso sobre chakras, sobre como a gente pode trabalhar, mas não dá para falar aqui agora, né? Eu já devo ter passado até do meu horário, porque quando eu começo a falar eu não paro, já estamos no finalzinho, mas aqui a gente tem isso, o console para trabalhar os nossos níveis superiores, o PIS, o nosso chakra da garganta, o Forgive do coração, perdão, né? Começa do coração. O Tyr, que é o ensolarado, ele já é amarelo. E olha que as cores dos blends são correspondentes ao chakra. O Motivate, que é o alaranjado, e o Passion, que é o vermelho. Então, a gente tem até nas cores essa correspondência. E para quem já estudou um pouquinho de cromoterapia, também sabe que as cores fazem toda essa modificação, até no nosso inconsciente, quando a gente procura uma cor curativa, uma cor mais animadora, a gente já sabe o que vai procurar para poder ajudar a mudar o nosso padrão de comportamento. Então, agora sim, é isso. Aqui estão as fontes de pesquisa. O livro que eu falei para vocês é o Aroma e Psique, e também O Poder dos Óleos Essenciais, da Marisete. Muitas informações foram tiradas do site doterra.com. E o outro é o da cura vibracional através dos chakras.